Bom dia, meninos! Obrigado pela presença, obrigado pela participação de vocês aqui na nossa aulinha. Sejam todos aí muito bem-vindos. Estamos aqui para a nossa primeira aulinha aqui desse segundo semestre. Vamos continuar a teoria de funções e nós vamos falar hoje aí sobre o danadinho dos logaritmos. Exatamente, vamos falar hoje aí sobre os logaritmos. Então, ó, vou fazer aqui a aula com vocês ao vivo, ó, meu quadro está em branco e a gente vai discutindo e vai comentando, tá? Eu queria muito a participação de vocês. Então, quando for necessário, ativem o áudio de vocês aí, fiquem à vontade, tá? Vitória, eu vou ver se eu consigo aqui desativar seu áudio, mas quando você... já desativou. Mas quando vocês quiserem, podem ativar o áudio de vocês, podem participar, podem me interromper, podem perguntar aqui para mim, tá? Fiquem à vontade para participar aqui na nossa aulinha, ok? Meninos, vamos lá então. Primeiramente, vamos representar aqui um logaritmo, tá? Como é que a gente representa um logaritmo? Deixa eu só organizar aqui um detalhe. Só admitir o pessoal aqui na nossa reunião. Achei aqui, era o iPhone do Luiz Felipe, que estava com o áudio aberto. Fechei aqui. Vamos lá? Ó. Primeiramente, meninos, aqui que a gente vai falar sobre logaritmos, né? É a nossa aula número 1. Então, é a aula 01 de logaritmos. Bacana. O que a gente vai falar hoje sobre logaritmo? Primeiramente, eu vou te ensinar a representar um logaritmo. Então, qual que é a representação de um logaritmo? Então, vamos lá. O que é a representação de um logaritmo? Primeiramente, tem que estar escrita a palavrinha log. É isso que a gente vai bater o olho e saber que é um logaritmo, certo? Vai estar escrito lá LOG de logaritmo, certo? Maravilha. E daí, professor? E daí que vai ter um número aqui na frente, que a gente chama ele de logaritmando. Vou fazer aqui a legenda para você, ó. O que é esse Azinho aí, ó? É o que a gente chama de logaritmando. Isso é o nome dele. Professor, se eu não souber o nome, ok, talvez ainda dá para fazer o exercício, tá? Mas é o nominho dele. Aqui embaixo, meninos, geralmente vem um número. Depois eu te explico por que do geralmente, tá? Mas vem um número que a gente chama de base. Ele é como se fosse a nossa referência, tá? Vou até colocar aqui para você. É a nossa referência. Se a gente muda essa base, o resultado, o cálculo do logaritmo muda, tá? E claro, né, meninos, quando a gente calcula esse logaritmo, vai dar um resultado que eu vou chamar aqui de x, certo? Então, esse x é o resultado do logaritmo. Certo? Então, meninos, basicamente é isso. É isso que é a representação de um logaritmo, tá? Ele vai vir nesse formato aqui para nós. Logaritmo, né? De algum número em relação a outro, isso vai dar um resultado. Maravilha, professor. Beleza. E daí? Bom. E daí, então, que eu preciso definir com vocês aqui o que é um logaritmo, tá? Então, vamos aprender aqui qual é a definição de logaritmo. Então, a definição Volta lá rapidão, professor, por favor. Ô, Clarinho, volto sim, claro. Aqui. Obrigada. De nada, que isso. Podem participar sempre, tá, meninos? Fiquem à vontade. O bacana é dar aula ao vivo, é isso aqui mesmo, tá, Clarinho? Ativar o áudio, falar, conversar comigo, perguntar alguma coisa, tá? E a gente vai acompanhando. Lembrando que eu vou mandar esses quadros todos também lá para o colégio, né? Talvez eles não consigam atualizar assim, né, tão rápido para vocês. Então, podem tirar nos prints da tela, claro, meninos, fiquem à vontade, tá? Essa aula também eu sempre coloco lá no YouTube
inclusive aqui embaixo, ó, tá marcado aqui para vocês, ó. Né? Lembrando que a minha aula é para o Colégio Dinâmico, né? Mas eu coloco ela no meu canal do YouTube, que é específica de matemática. O canal é simplesinho, tranquilo, não tem nada demais, assim, né? Nenhum canal assim, nossa, é um canal normal lá da minha específica, eu coloco lá as aulas aqui do Dinâmico para vocês, tá? Aí o colégio sobe, né, o link, e aí depois, quando vocês clicam lá no site do colégio, vocês vão lá para o canal do YouTube. Então, se vocês por acaso quiserem, né, se inscrever no canal para visualizar às vezes antes, tá? Você vai ter o acesso ali hoje. Eu não sei se o colégio vai conseguir colocar para vocês imediatamente agora, pela manhã, tá? Mas na hora que eu terminar a aula, eu já subo. É só o tempo de carregar aqui, se minha internet ajudar, ele já fica lá disponível para vocês agora. Fechado? Bom, qual que é a definição de logaritmo? Definição de logaritmo é a seguinte: quando a gente tiver escrito, então, ó, quando a gente tiver lá, logaritmo de A na base B, e quando isso aqui der um resultado que a gente chama de X, matematicamente, isso aqui significa para nós uma equação exponencial. E vocês viram equações exponenciais comigo, né? Vocês viram comigo equações exponenciais, não passem vergonha no titi. O que significa para mim logaritmo de A na base B ser igual a X? Significa que se eu pegar esse X e falar que ele é o expoente da base, esse resultado é igualzinho ao logaritmando. Então, essa aqui, meninos, é a definição de logaritmo, tá? Eu vou pintar ela aqui para você. Eu preciso muito que você saiba dessa definição aqui, tá? Isso aqui vai nos salvar aqui nos exercícios. Eu preciso muito que você saiba a definição de logaritmo, tá? Então, o que é logaritmo de A na base B? Resultando num valor X. Significa que o X ele é o expoente da base. Eu vou escrever por extenso aqui para você, tá? O que é o logaritmo, então, digamos assim? É o expoente da base para que sejam iguais ao logaritmando. Então, isso que está escrito para você aí na linguagem matemática, deixa eu colocar um pouquinho mais transparente isso daqui, eu acho que vai facilitar vocês enxergarem. Melhorou, né? Então, isso que está em linguagem matemática aí, está em texto aqui embaixo agora, tá? E aí eu vou fazer um esqueminha aqui para lembrar, talvez você tenha aprendido assim. O pessoal fala que a definição de logaritmo é a regra, né? A regra da bundinha, a regra do coração. Como assim, senhor? Regra da bundinha, regra do coração? Vou escrever aqui e você vai entender, ó. Logaritmo de A na base B é igual a X. Como assim? Então, ó, preste muita atenção. Esse X aqui, ó, ele é o expoente, ele é o expoente da base para que eles fiquem iguais ao logaritmando, tá? Então, se você tiver muita fé em Deus aí, ó, isso aí vai parecer o quê? Vai parecer uma bundinha, vai parecer um coração, dependendo do seu ponto de vista aí, tá? É a regra da bundinha, é a regra do coração. É isso que é um logaritmo, tá? Então, o que é o resultado do logaritmo? É o expoente da base para eles ficarem iguaizinhos ao logaritmando. E aí eu tenho uma série de exemplos para poder fazer com vocês aqui na aulinha de hoje, que é o que eu quero apresentar aqui para vocês. Questões que envolvam a definição de logaritmo. Posso ir para o primeiro exemplo aqui já? Vamos lá, vamos fazer nossos exemplozinhos aqui, tá, meninos? Exemplo de número 1. Então, exemplo 1, eu quero que você calcule para mim o logaritmo de 8 na base 2.
Então, quanto é que seria o logaritmo de 8 na base 2? Queria que alguém aqui abrisse o áudio aqui e falasse para mim, quanto que é o logaritmo de 8 na base 2? 3. Perfeito. Quem falou foi a Eduarda? Foi. Obrigado, Bom dia. Eduarda. Bom dia, obrigado, viu? É 3 mesmo, professor do céu, mas como é que esse negócio dá 3? Eu não entendi, não. Então vem comigo devagarzinho, ó. Vamos fazer de conta, só fazer de conta, todo mundo sabe, certeza, né? Mas vamos fazer de conta que a gente não sabe. Vamos chamar isso aqui, então, de x, ó. Eu não sei quanto que é, eu vou chamar de x. Qual que é a definição, qual que é a descrição matemática de um logaritmo? Então, o que é logaritmo? Esse resultado, ele é o expoente da base para ficar igualzinho ao logaritmando. Então, significa que 2 elevado a x é igualzinho a 8. E aí, meninos, nós temos que descobrir esse valor do x aí, ó. E aí a gente já fez exercícios assim lá no semestre passado, lá em equações exponenciais. Aí é tranquilo de resolver, é ou não é? Vai ficar 2 elevado a x igual a... O que é 8, hein, meninos? Se eu fatorar o 8, eu posso falar que é 2 elevado ao cubo? E aí eu tenho uma igualdade, eu tenho uma equação exponencial. E se as bases são iguais, os expoentes são o quê, meninos? Os expoentes são iguais, ó. Certeza que esse cara aqui é igual a esse, tá? Certeza que esse cara da esquerda, o expoente da esquerda, é igualzinho ao expoente da direita. Qual que é a propriedade matemática que garante para nós que se eu tenho uma igualdade ali na equação exponencial, se as bases forem iguais, os expoentes são iguais? É a injetividade. Então, pela injetividade, ou seja, pelo fato da função exponencial ser injetora, eu posso afirmar para você que o meu x é igual a 3. Pronto, tá aí o resultado aí. A Eduarda tinha falado pra gente de cabeça, né? Parabéns, Eduarda. Meu sonho é que todo mundo conseguisse fazer também, mas eu sei que tem alunos com dificuldade. Pegar a manha, é isso que é um logaritmo, tá? Não tem segredo não, é isso daí mesmo, tá? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu posso fazer o nosso exemplo número 2. Eu vou melhorar nossos exemplos aqui. Posso ir? Então, beleza, ó. Vou fazer aqui nosso exemplo número 2, ó. Exemplo 2. Quero que você calcule para mim aqui quanto que é o logaritmo de quanto, hein? Eu quero o logaritmo de 81 na base 3. Então, vamos lá. Eu queria que alguém abrisse aí o nosso áudio aí e falasse para mim quanto que é o logaritmo de 81 na base 3. Estou esperando. 3 elevado a 4? Isso, Gabriela. 3 elevado à quarta dá 81, não dá? Então, o resultado desse logaritmo é 4. Perfeito, é isso mesmo. Obrigado, Gabriela. Então, vamos supor que a gente não saiba que isso aí é 4. Eu vou chamar de quê? Vou chamar de x. Qual que é a regrinha, hein? Esse x aí, ó, ele é o expoente da base para eles ficarem o quê? Iguaizinhos. Eles ficarem iguaizinhos ao logaritmando. Então, eu vou escrever assim para nós, ó, que 3 elevado a x é igualzinho a 81. Então, tá aí, ó. Tem como fatorar o 81 e colocar na base 3? Claro que tem, ó. Como é que a gente faz isso, ó? Deixa eu copiar aqui e colar. Opa. O que é 81, meninos? É 3 elevado à quarta. Opa, as bases são iguais nessa igualdade? São, e se as bases são iguais, os expoentes serão o quê? Iguais, tá? Então, com certeza aqui, ó, se minhas bases são iguais, os meus expoentes serão o quê? Iguais. Qual que é o nome da propriedade que garante isso para nós? A injetividade. A função exponencial, meninos, ela é injetora. E o que significa ela ser injetora?
que ela só vai ter o mesmo resultado do y para os mesmos valores de x. Ou seja, esse resultado da esquerda só é igual ao resultado da direita se esse expoente aqui for rigorosamente igual ao de cá. Toda função ela é injetora? Claro que não. Se eu tiver, por exemplo, x ao quadrado igual a 3 ao quadrado, eu posso falar que o x é 3? Não, senhor, porque o x pode ser menos 3, certo? Então, a função quadrática, por exemplo, ela não é injetora, mas a exponencial é. E é por isso que eu posso falar, então, que o meu x aqui, deixa eu apagar essa rabisqueira aqui, né? Eu posso falar com certeza aqui que o meu x vale quanto? Que meu x vale 4. Beleza, meninos? Alguma dúvida aí no nosso exemplo número 2? Eu quero fazer mais exemplos aqui hoje com vocês aqui. Vamos ver se vocês estão fera mesmo, tá? Exemplo número 3. Eu vou melhorando aqui ao passar do tempo aqui os nossos exemplos, tá? Quero calcular aqui o logaritmo de 7 na base 7. E aí, hein? Quanto que é o logaritmo de 7 na base 7? Gostaria que alguém... Cadê os meninos aqui? Só os meninos que estão participando, hein? Cadê os homens aqui da aula de hoje? Queria que vocês ativassem o áudio e me falassem quanto que é o logaritmo de 7 na base 7. Cadê os homens aqui da aula, gente? André, quanto que dá, André? Bruno, Daniel. O Daniel é do terceiro B, gente. Ele tá perdido aqui na aula aqui, mas beleza, Daniel, fica aí com nós, então. Felipe. Ó, outro Guilherme aqui. Jorge. Nossa, o Wendel tem tanto mais mulher do que menino, do que homem. Vamos lá, meninos. E aí, quanto que dá o logaritmo de 7 na base 7? Alguém? Vai dar 1. Vai dar 1. Obrigado, Milena, né? Porque se for depender desse povo aí, não vai não, né? Vai dar 1. Professor, não sei se daria 1. Por que dá 1? Vamos lá, eu não sei quanto que é. Vou chamar de quê? Vou chamar de x. Esse x, ele vai ser o expoente da base para ficar igualzinho a quem, meninos? Para ficar igualzinho ao logaritmando. Então, vamos lá. Vai ficar assim minha equação. Ó, vai ficar 7 elevado a x igualzinho a quanto? Ó, igualzinho a 7. Meninos, olha que lindo, porque esse 7 aqui, ó, eu posso falar que ele é 7 elevado a 1, posso ou não posso? E aí, se as bases forem iguais, os meus expoentes serão o quê? Iguais. Qual que é o nome da propriedade que garante isso para nós, hein, meninos? É a propriedade da injetividade. Ó. Então, pela injetividade, o meu x aqui vale quanto? Com certeza. Meu x aqui, ele vale 1. Depois eu vou passar uma série de propriedades para vocês e eu vou te falar lá que quando o logaritmando e a base, quando eles forem iguais, o resultado do logaritmo é 1. Mas será que precisa decorar? Não precisa, né? Basta você saber aí a definição, tá? Quero fazer aqui um quarto exemplo aqui com vocês. Vou melhorando os exemplos aqui, hein? Vocês vão me dando um grito aí se estiver tudo tranquilo, se vocês estiverem com dúvida, tá? Eu quero calcular agora o logaritmo de 1/4. Professor do céu, eu já não sei fração. Agora é fração com logaritmo? É, ué. Olha que maravilha. O logaritmo de 1/4 na base 4. Eu quero saber quanto que é esse logaritmo de 1/4 na base 4. Queria muito que um menino participasse, mas se não for o caso, vamos lá então, as meninas aí me salvando aí. A Eduarda, a Gabriela, a Milena. Quem mais? É -1, professor. Ó a Gabriela aí salvando a gente aí. A outra Gabriela agora, né? Exatamente, Gabriela, é -1. Vamos supor que a gente não saiba que é -1. Então eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de x. E pela definição de logaritmo, esse x ele é o expoente da base para ficar igualzinho ao meu logaritmando. Então ficaríamos assim, ó. 4 elevado a x igualzinho a quanto, meninos? Igualzinho a 1/4. Professor, será que tem como eu colocar tudo na mesma base? Claro que tem. Ó. Esse 1/4, na verdade, vocês já viram comigo, vocês tiveram um excelente professor de matemática que deu aula de exponencial para vocês. E esse professor foi o Rafão, ele revisou exponencial com a gente. Não que o Rafão não seja excelente professor, mas foi comigo que vocês viram, seus safados.
1/4 é 4 elevado a menos 1. E aí, ó, se as bases aqui são iguais, os meus expoentes são o quê? São iguais. Então, pela injetividade, com certeza eu posso afirmar que o meu x ali é quanto? Menos 1. Professor, então o resultado de um logaritmo pode ser um número negativo? Claro que pode, tá? Pode ser um número negativo, sim, sem nenhum problema, tá? Vamos melhorar aqui os nossos exemplos. Posso passar para a próxima página aqui? Tudo bem aí? Vamos fazer o exemplo número 5? Então, o nosso exemplo aqui, número 5, eu vou melhorando. Estamos à toa mesmo fazendo nada, ó. Quero calcular com vocês agora o logaritmo de 0,2 na base 5. Rapaz, esse eu quero ver, hein? Quanto que é o logaritmo de 0,2 na base 5? E agora? Tô esperando. É menos 1 também, não é não? Perfeito, Laurinha. Eu tô gostando de ver. Todo mundo participando. Tô querendo saber só cadê os meninos, né? Mas beleza. Obrigado, Laura. É menos 1 de novo. Professor, mas por que dessa vez também é menos 1? Não sei. Vamos chamar de x? Qual que é a propriedade? Qual que é a definição de logaritmo? Ó, esse x, ele é o expoente da base para todo mundo ficar igualzinho ao logaritmando. Não é isso que é a definição de logaritmo? Então ficaríamos assim, ó, 5 elevado a x igualzinho a 0,2. Maravilha, hein, professor? O que eu faço agora com esse 0,2? Espera aí, meninos. 0,2 é a mesma coisa, fazendo bem devagarzinho mesmo, aí eu duvido que você não vai conseguir acompanhar. Eu estou indo bem devagarzinho. O que é o 0,2? 2 sobre quanto? 2 sobre 10. Mas dá para simplificar o 2 sobre 10, dá ou não dá? Eu posso falar que 5 elevado a x, então, simplificando por 2 em cima e embaixo, vai virar o quê? 1 sobre 5. Opa, mas espera aí, 1 sobre 5 é o quê, hein, meninos? 1 sobre 5 eu posso falar que é 5 elevado a quanto? Elevado a menos 1. Opa, eu tenho agora uma equação exponencial de bases o quê? Iguais. E se as minhas bases são iguais, os meus expoentes são o quê? Iguais. Como é que é o nome desse negócio aí? Injetividade. Você não vai esquecer desse trem não, hein? Então, pela injetividade, o nosso x é quanto? Menos 1. Pronto, ó. Tá aí o porquê que o nosso x vale quanto? Menos 1. Meu sonho é que daqui a algumas aulas, não só a Laura, não só as Gabrielas, não só quem mais participou com a gente aqui, a Milena, a Eduarda, não só elas façam de cabeça, mas eu queria que todo mundo desse conta. Porque se vocês não derem conta de fazer essa continha aí de cabeça, um exercício que poderia sair em 2, 3 minutos, vai sair em 10 minutos. E aí não é viável, aí não vale a pena. E é por isso que muita gente, às vezes, não quer fazer uma questão de logaritmo no Enem ou no vestibular. Porque às vezes não sabe o basicão aqui de continha, de matemática básica. Mas eu vou te ensinar aqui, a gente vai juntos, tá? É bom que a gente vai lembrando aqui as propriedades, ó. Logaritmo da raiz de 2 na base 2. E agora, Jesus amado, como é que eu faço para calcular um logaritmo de uma raiz que não é exata? Alguém fala aí para mim, quanto que é o logaritmo da raiz de 2 na base 2? Será que agora algum menino vai participar? Meio. Olha só, rapaz, o Jorge ressurgiu das cinzas aí. Fala, Jorge, beleza? Exatamente, cara, dá meio. Professor, por que dá meio? Por que dá 1 sobre 2? Por que dá 0,5? Vamos lá? Ó, esse x aqui, ó, ele é o expoente do 2 para todo mundo ficar igual a raiz de 2, não é isso? Então vamos lá, ó. Vai ficar assim, ó, 2 elevado a x igualzinho a quanto, meninos? Igualzinho a raiz de 2. Então tá aí, ó, certo? Mas espera aí, raiz de 2, lembra lá da regra do solzinho? Vou colocar aqui, ó.
Aqui tem o índice 2, aqui tem o número 1. Como que é a regra do solzinho? Lembra lá? Quem está no sol vai para a sombra. Então tá aqui o nosso solzinho, ó. Certo? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Todo mundo tem direito de bronzear igual, não é isso? Só eu que não aprendi isso ainda muito bem, assim. Acho que eu tô meio, né, branca ainda, mas tá bom. É o jeito. Então eu vou falar que isso aqui, ó, é 2 elevado a 1 sobre 2. Certo? 2 elevado a meio. Pronto, chegamos numa equação exponencial? Chegamos, as bases são iguais? São. Então os meus expoentes serão o quê? Iguais, né? Como é que é o nome dessa propriedade mesmo aí? É a injetividade. Então, pela injetividade, a gente pode afirmar com certeza que o x aqui vale quanto? 1 sobre 2. Ou, se você preferir, 0,5. Então, peraí, o resultado de um logaritmo pode ser um número decimal? Claro que pode, sem nenhum problema, tá? Então, fizemos aí o nosso exemplo aí, número 2, tá? Exemplo número 6, perdão. Vamos fazer um exemplo aqui, número 7. Será que eu numerei esse trem certo? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, isso. 5, 6. Vamos fazer um exemplozinho aqui, número 7. Ó. Logaritmo de 100 na base 1000. Agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver esse logaritmo aí sair. Logaritmo de 100 na base 1000. Professor, esse aí eu não dou conta de fazer de cabeça, não. Tudo bem, não tem nenhum problema não, tá? Esse aí é mais complicado mesmo. Quando a gente não dá conta de fazer de cabeça, a gente vai lá então e dá uma organizadinha, né? Vamos fazer as contas aqui então. Alguém aí se habilita? Alguém já fez? 2/3? 2/3? Olha só, rapaz, cada hora um tá participando. Tô gostando de ver, menino. O Titinho tá ficando orgulhoso de vocês. Boa, Bruno! Vamos lá, 2/3, perfeito. Mas, professor, como é que o cara deu conta de pensar que é 2/3 assim? Então a gente vai fazer a continha aqui. Eu não sei se o Bruno fez de cabeça, ou se ele fez a continha ali rapidinho e chegou nesse resultado. Mas nós vamos fazer aqui a conta aqui para quem tem dificuldade de conseguir entender da onde veio esse 2/3. Então, o que é o x, hein, meninos? O x é o expoente do 1000. O x é o expoente do 1000, para que eles fiquem iguais aí, né? A quanto? Ao logaritmando, que é 100. Professor do céu, mas agora enrolou. Eu tenho uma equação exponencial de bases diferentes. Tem não, filho. Dá para você colocar o 1000 na base 10. Ó. É 10 ao cubo. Tudo isso aí elevado a quanto? Elevado a x. Igual a, do lado de cá, a gente vai ter o quê? Ó, 10 ao quadrado. Meninos, do lado esquerdo, a gente vai ficar, ó, 10 elevado. Esse 3 e esse x aí, quando for parênteses na matemática, a gente multiplica, né? Vai ficar 3x, e do lado de cá a gente vai ter 10 ao quadrado. Meninos, eu tenho uma equação exponencial? Tenho. Minhas bases são iguais? Sim, se minhas bases são iguais, os meus expoentes serão o quê, meninos? Os meus expoentes serão iguais. Então, pela injetividade, eu posso afirmar com certeza para você que 3x são iguais a 2. Passando agora o 3 dividindo, meninos, eu posso afirmar que o meu x é igual a 2/3. E aí agora eu acho que não vale a pena dividir não, porque vai dar aí uma dízima, melhor deixar assim mesmo. Fechado? Meninos, essa é a definição de logaritmo. Se você tiver coragem de falar que logaritmo é difícil, aí não, hein? Aí não, pelo amor de Deus. Você pode ter dificuldade com matemática básica, você pode ter dificuldade com interpretação de texto, mas a definição de logaritmo é muito fácil, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui da Giovana.
1 sobre 10 não seria certo? Ixi, Giovana, perdão. Eu já li seu nome aqui. Agora que eu li que você pediu para não falar. Perdão, tá? De coração mesmo. 1/10, deixa eu ver aqui. Na verdade, se a gente parar para pensar aqui, Giovana, eu entendi seu raciocínio. O 1000, ele é 10 vezes maior do que o 100, né? Concordo. Mas aqui, quando a gente fala de logaritmo ou de exponencial, eu não quero saber, na verdade, por quanto que está multiplicando. Nunca é isso, por quanto que está multiplicando. Eu estou querendo saber qual que é o expoente de um que se transforma no outro. Eu quero falar só de expoentes, não de multiplicação, tá? Por exemplo, vou voltar num exemplo bem facinho lá atrás, para a gente poder lembrar. Nesse caso aqui do exemplo 1, ó. O 2, se eu multiplicar por 4, ele vira 8. Mas observe que o x não é 4, o x é 3, porque eu não quero tanto que multiplica, eu quero tanto que fica no expoente. Então, espero que tenha ficado claro para você aí, Giovana. Perdão, do fundo do meu coração, mas do fundo do meu coração mesmo. É porque eu vejo o nominho de vocês aqui e já falo assim, nossa, né, fulano participou. Perdão, desculpa mesmo, tá? Inclusive, meninos, me tira uma dúvida aqui. Eu tô compartilhando minha tela aqui com vocês, mas é do meu iPad, né? Eu tô com o chat aberto aqui no computador, então vocês não estão vendo o chat, né? Se eu não lesse o chat aqui, vocês não saberiam, né? Porque a pessoa falou reservado para mim, eu acho que vocês não teriam acesso a esse chat, não. Eu tô compartilhando a tela de um, né, lendo o outro, mas enfim, acho que é isso mesmo. Então, matamos aí, ó, meninos, a definição de logaritmo, tá? Agora, eu preciso mostrar para vocês qual é, a gente terminar nessa nossa primeira aulinha de hoje, qual é a condição de existência, tá, do logaritmo. Então, a condição de existência. Na verdade, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo, que eu vou escrever a definição de novo aqui para vocês, ó. Eu vou precisar da definição, então eu já vou lembrar aqui, ó. A definição nós acabamos de ver, ó. Qual que é a definição de logaritmo? Toda vez que eu tiver logaritmo de A na base B, o resultado vai dar x. E o que a gente pode falar, hein, meninos? O que a gente pode falar? A gente acabou de fazer isso aqui em um monte de exemplo. O que a gente pode falar? A gente pode falar que Bzinho elevado a x é igualzinho ao A. Opa! Então, peraí, isso aqui é a definição, certo? Isso aqui foi a definição. Nós já tínhamos visto isso nos slides anteriores, nós fizemos exemplos. Mas eu queria que você percebesse o seguinte. Eu gostaria que você percebesse que eu transformei um logaritmo numa exponencial. E a gente já sabe exponencial, sabe ou não sabe? Então, tudo que valia lá na exponencial vale aqui no logaritmo. Então, vamos escrever aqui qual que é a condição de existência. Lá na exponencial, você lembra que a base tinha que ser um número positivo? Então, a minha base tem que ser um número positivo. E você lembra que essa base, além de ser um número positivo, essa base tem que ser diferente de 1? Essa é a condição de existência de uma função exponencial. Eu passei para vocês em junho, certo? Então, o meu Bzinho ele tem que ser positivo e o meu Bzinho tem que ser positivo e diferente de 1. O meu Azinho, observe que o Azinho é o resultado da função exponencial. Vamos lembrar aqui os gráficos da função exponencial? O gráfico da função exponencial crescente é assim, ó, certo? E o gráfico da exponencial decrescente é assim, ó, certo? Lembra que os resultados dessas exponenciais ficam sempre para cima do eixo x? Sempre para cima do eixo x. Então, o resultado de uma exponencial é sempre um número positivo, tá? O resultado de uma exponencial é sempre um número positivo. Essa, meninos, é a condição de existência. Eu preciso que a minha base e que o meu logaritmando sejam positivos. Eu preciso que eles sejam positivos e que a minha base não seja 1, tá? Essa é a condição de existência de um logaritmo, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho mais transparente para facilitar vocês enxergarem, tá?
Com isso, para terminar mesmo a nossa aula de hoje, eu queria te mostrar alguns casos que não existem, tá? Então, não... Deixa eu colocar aqui no centro. Eu vou te mostrar casos que não existem. Então, não existem. Então, primeiro logaritmo aqui que não existe. Se eu tiver lá que calcular, se eu tiver que calcular logaritmo de menos 81 na base 3, te pergunto, qual que é o expoente do 3 que faz ele virar menos 81? Não existe. É impossível, meninos, que nós tenhamos um número, certo? Que seja expoente do 3 que faz ele virar menos 81. Tem como a gente descobrir um número que é expoente do 3 que faz ele virar 81 positivo. Agora, 81 negativo é impossível. Ou seja, meu logaritmando não pode ser negativo, tá? Outra coisa, vamos pensar aqui num outro caso, ó. Se eu tiver que calcular logaritmo, sei lá, de 0 na base 10, qual que é o expoente do 10 que faz ele virar 0? Mesmo que você pegue um número negativo, ó, mesmo que você pegue lá 10 elevado a menos 10, isso aqui fica 1 sobre 10 elevado a décima, então significa que é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é 0,00, estando de 0 aí, 1. Deu muito perto de 0, mas vai dar 0? Não, não vai dar 0 nunca. Esse gráfico aqui, ó, meninos, de vermelho, e esse gráfico aqui de verde, eles nunca vão encostar no eixo X, então nunca vai dar 0, tá? Então isso aqui também não existe, tá? Outros casos que não existem, pelo amor de Deus, tá? Cuidado no exercício aí para você não fazer bobagem. Se por acaso tiver lá logaritmo de 3 na base 0, qual que é o expoente do 0 que faz ele virar 3? Isso é impossível. Logo, isso aqui também não existe, tá? Outro caso aí que eu queria apresentar para vocês também, logaritmo, por exemplo, de 8 na base menos 2. É impossível fazer o menos 2 virar 8, certo? É impossível. Então, esse logaritmo também, com certeza, não existe, tá? Então, muito cuidado aí na hora de calcular seus logaritmos. Vou fazer só mais um exemplo para você aqui, ó. Logaritmo de 6 na base 1. Qual que é o expoente do 1 que faz ele virar 6? Não existe, porque 1 elevado a qualquer coisa, 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1, tá? Então, muito cuidado com a condição de existência, tá? Na minha próxima aula, eu vou treinar vocês melhor essa condição de existência aí. Vou te apresentar uma questãozinha que é da prova da UEG, inclusive. Tá? A gente vai começar a fazer mais exercícios. Mas esse é o comecinho do logaritmo. Nós aprendemos hoje a definição de logaritmo e nós aprendemos hoje a condição de existência de um logaritmo. A partir da nossa próxima aula, a gente começa a fazer exercício e a gente começa a aprender um pouco melhor aí algumas propriedades, tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntas que tem aqui no chat. Como é que eu fiz minha aula durar tanto? Eu tenho o Zoom pago, tá, meninos? Eu tenho o Zoom pago. Eu sou licenciado do Zoom, eu tenho o Zoom profissional. É por isso que minha aula nunca mais vai cair, tá? Eu vou tentar não estender muito a nossa aula, eu não vou deixar ela passar de 40 minutos, tá? Eu não vou deixar ela passar de 40 minutos, mas se eu por acaso um dia precisar, ela pode durar aqui 24 horas, tá? Então eu consigo agora. Eu tenho a licença do Zoom. Tá? Não é nem um colégio, eu mesmo, tá? Eu tenho a licença do Zoom e aí a gente consegue agora. Não, muito melhor, né? Para eu poder fechar uma ideia aqui e amarrar com vocês. E como no comecinho da aula eu comecei lá com o nosso vídeo motivacional lá do Mundo Bita, né? A gente pode estender um pouquinho mais agora. Fechado? Ah, que bom. Não, ótimo, eu entendi sim. Obrigado, viu, Eduardo? Meninos, um beijo no coração de vocês, uma excelente semana, tá? Fiquem com Deus. Eu vou passar para o colégio essa aula, vou passar aqui o meu quadro também, tá bom? Eu não vou passar a lista de exercício ainda, porque está muito no começo da matéria, ficaria uma lista assim ridícula, ainda mais para curso.
Eu preciso que você aguarde, né, as cenas dos próximos capítulos, aí a gente vai evoluindo e eu vou colocando listinhas pra gente poder fazer. Fechado? Grande abraço para vocês, boa semana, muito obrigado, tá? Foi ótimo, muito obrigado mesmo pela participação de vocês, fiquei super feliz, a gente teve aí umas 6, 7 participações diferentes hoje aqui na aula, então fiquei muito feliz mesmo, é para isso que eu tô aqui, para tirar as dúvidas de vocês, ativem o áudio, perguntem sempre, ok? Obrigado, beijo, tudo de bom, meninos, boa semana. Tchau, Pepe. Tchau, obrigado. Obrigado, Milena, tudo de bom, viu?